Essa é a apresentação, a videoaula do nosso primeiro capítulo, Revoluções Inglesas. Provavelmente, se vocês tiveram essa aula, nós vamos apenas fazer uma revisão do que os senhores já estudaram. Tá? O capítulo 1 trata sobre as revoluções inglesas. Na realidade, acontecem duas revoluções. A primeira revolução é a Revolução Puritana. Posteriormente, acontece a Revolução Gloriosa. Nós vamos ver os antecedentes dessa revolução, por que aconteceu ela e quais foram os seus resultados. Nessa primeira parte, nós vamos até a Revolução Puritana. E posteriormente a gente vai até a Revolução Gloriosa e suas consequências. Tá? O que nós temos que entender antes de partir para os elementos que compõem as revoluções? Por que foi necessário que os reis tentassem reaver o poder absoluto dos reis? Nós temos aqui século XII. No século XII estavam acontecendo as cruzadas. O rei inglês anterior a João Sem Terra era Ricardo Coração de Leão, que foi para as cruzadas e deixou o reino um tanto quanto bagunçado. Posteriormente sobe ao trono o João. O pai de João já havia perdido muitas terras e o próprio João perdeu terras também no norte da Inglaterra. Por isso, ele recebeu o apelido de João Sem Terra, porque realmente não tinha terras. Naquela época, na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, a necessidade de terras era que determinava o poder do rei. Então, um rei sem terras era um rei que não tinha lá muito poder de manipulação dos seus nobres, da sua nobreza. Então, no século XII, João Sem Terra é obrigado a assinar a Magna Carta. Hoje, esse termo é atribuído à Constituição. Então, na realidade, o que acontece? Nós temos aí o início de uma tentativa de barrar o poder do rei. E os reis não vão aceitar isso com muita facilidade. Porém, João Sem Terra foi obrigado a assinar esse documento chamado Carta Magna. A Carta Magna estabelecia o Grande Conselho. Esse Grande Conselho, ele vai se tornar posteriormente o Parlamento. O Grande Conselho era que aprovava os atos do rei. O rei só podia aumentar os impostos. O rei só podia declarar guerra. O rei só podia tomar qualquer uma decisão se passasse, se fosse aprovado pelo Grande Conselho. Inclusive a questão de casamento. Então o rei estava diretamente atrelado ao Grande Conselho, que era o Conselho dos Nobres, por conta da Carta Magna. Então isso aí acabou diminuindo o poder dos reis. Tá? E o rei João Sem Terra, ele vai lutar contra isso posteriormente, mas acaba sendo derrotado. O Grande Conselho, que aprovava os atos do rei, se torna o Parlamento. O Parlamento inglês, que até hoje é dividido em duas câmaras, por isso ele é chamado bicameral, ou seja, tem duas instituições, é bicameral, mais ou menos como o nosso Congresso. Nós temos o Senado e o Congresso, que é a Câmara dos Deputados Federais. Tá? Então, o Senado e a Câmara dos Deputados Federais compõem o nosso Congresso, o nosso Parlamento. Lá, para os ingleses, era composto de Câmara dos Lordes, os nobres, e Câmara dos Comuns, que eram os burgueses, aqueles que tinham terras, que tinham algum poder, algum capital, mas não eram da alta nobreza. Então a gente tem aí já uma divisão aqui, e esses dois grupos aqui são que aprovam os atos, as ações do rei. Tá? Então a sociedade começou no século XII a ter essa participação nos atos do rei. Ou seja, foi barrado o poder dos reis. Os reis não eram reis absolutistas na Inglaterra. Tá? Desse outro lado, a gente tem aqui a sociedade inglesa do século XV ao século XVII. É uma sociedade que está se transformando, já não é mais uma sociedade feudal. Lembrem-se que na sociedade feudal, se vocês estudaram isso ano passado, é identificado que a sociedade ela é estamental. Sociedade inglesa do século XV
ao 17 vai estar dividida em clero, nobreza e povo. Lembrando que a sociedade medieval era uma sociedade estamental. Aqui nós já estamos saindo do período feudal. A sociedade estamental é porque não há possibilidade de transição de uma classe para outra. Com o passar do tempo, essa sociedade deixa de ser estamental e passa a ser uma sociedade de classes. Na sociedade de classe, há a possibilidade de transitar de um para o outro. Nós vimos que os reis perderam o poder, estão dividindo agora com o parlamento bicameral, e eles vão tentar reaver esse poder absoluto que eles tinham, perderam, estão dividindo agora com o parlamento. Com o passar dos séculos, sobe ao poder a dinastia Tudor, que é uma família que se estabelece no trono da Inglaterra. A gente vai ter ali Henrique VII, Henrique VIII, o poderoso rei Henrique VIII, que vai criar a Igreja Anglicana. Posteriormente, a sua filha Elizabeth I. Elizabeth I é a que mais luta, é a que consegue realmente centralizar o poder em suas mãos, é a primeira grande rainha absolutista. Henrique VIII, seu pai, foi um grande centralizador, mas essa centralização de poder ocorre em maior grau com Elizabeth I. Tá? Então a gente vai ver aqui, dinastia Tudor. É a dinastia Tudor que estabelece o absolutismo. É essa dinastia que vai diminuir cada vez mais o poder do parlamento e centralizar o poder nas mãos do rei. Por isso chama absolutismo, poder absoluto nas mãos do rei. Então é o rei que vai determinar, são os reis que vão determinar o que se compra, o que se vende, a religião, a navegação, principalmente a navegação na Inglaterra, a guerra, aonde fazer investimentos, o que era importante e o que deixava de ser importante. O parlamento deixou de existir? Não, não deixa de existir, mas não tem mais o poder que tinha antes. Por isso a gente chama esse período de período absolutista. É o absolutismo na Inglaterra. Então a gente vai ver que, como eu falei para os senhores, Elizabeth I, chamada de a Rainha Virgem, ela nunca casou, porque dizia que o seu marido era a Inglaterra, que era o povo inglês, era o povo inglês que importava para ela. Tá? Elizabeth I, ela começa a fazer um movimento que vai ser o grande mote da centralização do poder. As terras na Inglaterra eram de uso comum, eram chamadas terras comunais. Ou seja, todo mundo plantava, todo mundo colhia, todo mundo se alimentava. Então a terra pertencia a todos e pertencia automaticamente ao rei, e o rei foi enviado por Deus. Ou seja, era uma cadeia hierárquica. Com o passar do tempo, Elizabeth I percebeu que o mundo precisava muito de tecido. E nas cidades, a burguesia estava começando a produzir esse tecido. Então a gente vai ter uma grande associação. Lembrem-se que eu falei para os senhores que a nobreza ela existe, mas quem detém a terra é a gentry. Então a gente vai ter uma junção desses elementos. A partir do momento que Elizabeth I começa a fazer o cercamento dos campos, os campos deixam de ser terras comunais e passam a ser propriedade privada. Tá? Então a gente vai ter processo de cercamento dos campos. Aqui é a união entre o rei, que tem o poder nas suas mãos, de decidir o que fazer, vai se juntar com a gentry. A gentry é detentora das terras, e na cidade quem tem o poder é a burguesia, que é dona do capital, consequentemente dona das fábricas. Então a gente vai ter uma junção que vai propiciar a rainha Elizabeth I a centralização de poder. Isso é o ápice do absolutismo na Inglaterra. A associação, a junção do rei, da gentry e da burguesia. Poder centralizado, as terras, essas terras passam a ser
as grandes produtoras de lã, elas são cercadas para que sejam criadas ovelhas. Das ovelhas se tira a lã, essa lã vai para a cidade, para a burguesia, onde existem as fábricas. Os donos do capital são os donos das fábricas. Então a gente tem aqui uma junção muito propícia àquilo que vai ser conhecido como mercantilismo. O mercantilismo inglês vai ser muito impulsionado com a associação desses três grandes elementos aqui. Então nós temos aqui o grande momento do absolutismo ligado diretamente ao mercantilismo. O mercantilismo inglês, que é muito diferente do mercantilismo espanhol e português. A gente vai ver isso posteriormente. Tá? A partir do momento que não tem mais terras, o povo, os camponeses, servos, as camadas mais baixas da população, os mais pobres, passam a ir para as cidades num movimento chamado êxodo rural, ou seja, sai do âmbito rural e vai para o âmbito urbano, processo chamado de urbanização. Então, as pessoas que perderam suas terras passam a ir morar nas cidades. Lá vão engrossar o exército de mão de obra barata, passar muita fome, viver em extrema miséria, pobreza, sujeito a muitas doenças. É o momento em que a cidade de Londres ela infla. Ela cria uma grande quantidade de fábricas e essas fábricas vão ser alimentadas por essa população oriunda das terras que foram cercadas pela gentry. Então, havia uma grande oferta de mão de obra para a produção do quê? De lã, produção de tecido, lá nas fábricas da burguesia. O parlamento tentando reaver a sua importância. E como é que eles vão fazer isso? Vão tentar diminuir o poder do rei. O parlamento começa a estabelecer uma aliança com a nobreza. Lembrem-se, a aliança principal do absolutismo, rei, a gentry e a burguesia. Como o parlamento está enfraquecido, eles vão se juntar aos nobres, numa tentativa de diminuir o poder do rei. Então a gente tem o parlamento nessa tentativa. É nesse momento que Elizabeth I, a rainha virgem, teve um longo reinado, ela morre e sobe ao trono o seu primo, o rei da Escócia, Jaime I. E a gente tem nesse momento a chegada ao poder da dinastia Stuart, que é o início da decadência do absolutismo inglês. Por quê? O rei Jaime I ele é extremamente autoritário. Ele não sabe lidar com o parlamento. Tá? E ele toma muitas decisões contrárias a um grupo muito importante na Inglaterra, que são os puritanos, que é uma religião. São os calvinistas, os huguenotes. Lembrando que são os puritanos que fundaram lá as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Então, o rei Jaime I começa a perseguir essa população, começa a perseguir também a burguesia. Então, essa associação vai começar a fazer com que o rei passe a ser perseguido, porque ele começa a abusar dos poderes autoritários, dos poderes absolutistas que a rainha Elizabeth I conseguiu a duras penas. Tá? Jaime I morre e sobe ao trono Carlos I. O Carlos I vai mais longe do que o irmão dele. Então ele fecha o parlamento. A Irlanda está em guerra e o rei quer o domínio do exército para acabar com o motim da Irlanda. O parlamento não permite que o rei se torne o comandante supremo do exército e o rei Carlos I fecha o parlamento. Observe como é uma atitude bastante autoritária. Ao fechar o parlamento, começa um processo chamado Guerra Civil ou Revolução Puritana. De um lado,
vão estar aqueles que defendem o rei, do outro lado aqueles que defendem o parlamento. A esse movimento dá-se o nome de Revolução Puritana, porque o seu principal líder era um religioso puritano chamado Oliver Cromwell. A Revolução Puritana não desejava no seu bojo, na realidade, a deposição do rei. Eles queriam uma monarquia constitucional. Eles queriam que o rei assinasse novamente uma constituição tal qual havia feito o João Sem Terra, como nós começamos a falar sobre ele. Carlos I não assinou porque ele acreditava que ele era rei, porque Deus havia concedido essa bênção aos homens, que era a presença dele na terra. Então, de uma forma muito prepotente e arrogante, ele não assinou a Constituição, tentou fugir da Inglaterra, foi capturado, foi julgado como traidor e depois foi decapitado. Isso dá início à República de Oliver Cromwell, a República Inglesa. Essa República Inglesa, ela tem é o auge da burguesia na Inglaterra. A Revolução Puritana coloca, elementos contrários. Nós temos os cavaleiros, lembrando que Carlos I ele não quis assinar, fechou o parlamento e começa a Guerra Civil, que é chamada de Revolução Puritana, que são os cavaleiros, são os que defendem o rei, contra aqueles que são chamados de cabeças redondas, que defendem o parlamento. Então acontece aí um grande movimento de guerra, a chamada Guerra Civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra interna. Essa guerra interna colocou ingleses contra ingleses, ingleses partidários do rei e ingleses partidários do parlamento, cavaleiros contra cabeças redondas. E quem comandava o exército do parlamento era um nobre da gentry, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era uma pessoa importante dentro da estrutura administrativa da Inglaterra. Era puritano, não era anglicano, nem era católico. Era um homem rígido, austero, que criticava muito a prepotência e a arrogância do rei Carlos I. Quando Carlos I é morto, Oliver Cromwell estabelece um título para ele, chamado de Lorde Protetor. O que ele queria? Ele queria uma monarquia constitucional. A princípio ele não queria que o rei saísse, apenas que o rei assinasse a Constituição. Carlos I tenta fugir da Inglaterra, o que é considerado um ato de traição. Ele tenta fugir, é capturado, é julgado como traidor, visto que ele queria fugir da Inglaterra, e é condenado. Pela primeira vez na história, um rei é condenado à morte pelo seu povo. Outros reis já haviam morrido, mas não haviam sido julgados. Então, pela primeira vez, um rei inglês foi julgado e condenado à morte. E ele vai ser executado. Carlos I é decapitado em 1649. As pessoas assinam, Oliver Cromwell é um deles, assinam a ordem para decapitar o rei. Somente 100 anos depois é que a França vai decapitar o rei Luís XVI, na Revolução Francesa, que acontece 100 anos depois. Então a Inglaterra tomou as rédeas da história nesse momento. Carlos I é decapitado
e se estabelece a República de Cromwell, a República Inglesa. O que é uma república? É onde o parlamento ou o povo, supostamente o povo, comanda essa sociedade. Oliver Cromwell tem um governo muito bom. Ele vai estabelecer o auge da burguesia na Inglaterra. Ele decreta o fim da Câmara dos Lordes. Lembrem-se que o parlamento era dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Ele decreta o fim da Câmara dos Lordes. Estabelece o ato de navegação. O que quer dizer o ato de navegação? Aí ele protege a burguesia. Porque diz o seguinte, que toda mercadoria levada da Inglaterra para os Estados Unidos, para as 13 colônias inglesas na América, deveria ser levado por navios ingleses. E tudo que viesse das 13 colônias para a Inglaterra deveria ser transportada por navios ingleses. O que acontece? Ele protege a burguesia mercantil marítima da Inglaterra. Essa vai crescer muito, possibilitando ao estabelecimento de uma poderosa armada de guerra. Em determinado momento, a Inglaterra vai ser o país mais poderoso, vai ser a marinha mais poderosa do mundo, muito em função do ato de navegação estabelecido por Oliver Cromwell. Tá? Esse ato de navegação fere os interesses de um país chamado Holanda. Então, Inglaterra e Holanda entram em guerra, a Holanda perde e se submete ao ato de navegação. Porém, o poder subiu à cabeça de Oliver Cromwell. Em pouco tempo, ele acaba fechando o parlamento. Fecha o parlamento. E seu período de governo foi muito curto, cerca de 5 anos. Oliver Cromwell morre e assume o poder o seu filho, Richard Cromwell. Esse Richard Cromwell vai ser rapidamente deposto. Isso que vai dar origem à Revolução Gloriosa, nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Tenho uma boa causa e um amável Deus. Eu não direi mais nada. Passo de uma coroa corruptível para uma incorruptível, com a qual não serei perturbado mais. Lembre-se. Espere meu sinal.
Vermelho. O sangue é vermelho. Como o nosso. Ele era Deus na Terra! Ele era seu prisioneiro. Seu inimigo. Um homem que matou seus irmãos em troca de ouro. Esqueceram? Com isso não são mais súditos. São cidadãos. Homens livres não têm de se ajoelhar para homem algum. São seus próprios mestres, comandam seu próprio destino.